História de São Miguel, sexta-feira, 19 de março de 1976, santo do dia. Eu vou fazer um santo do dia com base numa ficha ou num texto que me foi dado minutos antes de entrar pelo senhor Aloysio Torres. Eu mesmo não conheço ainda o texto. O texto é tirado do livro Suma dos Dons de São José, do padre Isidoro de Isolano, dominicano do século XVI, um dos primeiros teólogos católicos a atacar Lutero. É de longe o mais importante doutor da teologia sobre São José. Essa ficha parece que contém dados muito interessantes a respeito de São José e o espírito da contra-revolução. Aqui se trata do capítulo 7º. Não está muito conforme com os mistérios das Sagradas Letras essa nobreza de sangue tão louvada em São José. Aquele cuida de São José enquanto nobre de sangue. Os senhores sabem que São José era ao mesmo tempo trabalhador manual, carpinteiro e, como tal, pertencente, ao menos do ponto de vista econômico, à camada mais modesta da sociedade. Mas, de outro lado, que ele era descendente do rei Davi e de toda uma linhagem de rei de Israel. A casa de Davi decaiu, e com o tempo ela perdeu o trono e afastou-se do poder. A sua família continuou a morar em Israel, em Judá, mas cada vez menos influente, menos poderosa e menos rica. A tal ponto que quando, afinal, da raça de Davi, nasceu aquele que era, na intenção de Deus, a razão de ser da raça, que era nosso Senhor Jesus Cristo, quando nasceu aquele que era a esperança e alegria de todo o povo e que deveria ser um filho de Davi, a casa de Davi, da qual ele nasceu, estava no auge de sua decadência. Os senhores veem isso, São José, um trabalhador manual, um mero carpinteiro. É bem verdade que nessas sociedades muito rudimentares, as classes sociais e as classes econômicas não se diferenciam de um modo absolutamente tão nítido quanto nas sociedades mais desenvolvidas. E que nem sempre é um sinal de muita decadência econômica o fato da pessoa ter pertencido a uma grande família e passar a exercer um trabalho manual. Eu conheço zonas do interior do Brasil, por exemplo, em que das melhores famílias do lugar há gente que é, por exemplo, chofer de praça, carregador da estação, qualquer coisa assim. Mas que depois se casa com ramos mais ricos da família e que depois sobe de novo. E, portanto, esta situação de São José não queria dizer necessariamente tanta prostração quanto seria um descendente de reis que chegasse a ser hoje em dia trabalhador manual. Mas ao menos se pode dizer que era, na ordem econômica das coisas, o mínimo que uma pessoa pode ser. Esse era São José. Então São José, operário, pode ser e deve ser cultuado enquanto operário. Mas São José pode e deve também ser cultuado enquanto príncipe da casa de Davi. E é por essa razão que, falando a respeito de São José, o Papa Leão XIII, que foi um dos pontífices que mais inculcaram, a devoção a São José, o Papa Leão XIII disse taxativamente que não só São José deve ser cultuado também como modelo do príncipe, mas que ele deveria ser o modelo, o ânimo e o estímulo de todos aqueles que pertencessem a grandes linhagens decadentes, para compreenderem como pela virtude, pela fidelidade a Deus, essas pessoas podem erguer-se ao mais alto grau da santidade e podem realizar esplendidamente os desígnios da providência sobre elas. Esse padre, de que o senhor Aloysio Torres me trouxe trabalho, exatamente está analisando São José, neste capítulo, São José enquanto aristocrata. Então diz aqui, primeiro, São José foi eleito para conhecer a verdade do verbo de Deus. Agora bem, São Paulo disse, não há entre vós outros muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Antes escolheu Deus a estultice do mundo para confundir os sábios e a fraqueza para confundir os fortes. Logo, não se deve louvar a nobreza de São José escolhido por Deus.
pelas palavras dele, eu percebo que ele adota o método de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino adota, não é sempre, mas o mais das vezes, o seguinte método. Ele pergunta, por exemplo, sobre São José, no método dele, ele perguntaria: deve ser São José louvado também enquanto nobre? Então ele dá primeiro as razões pelas quais parece que não deve. Então, um argumento, dois argumentos, três argumentos. Depois pergunta: deve ser louvado como nobre? Parece que deve. São os argumentos positivos. Depois ele passa como quem está fazendo uma conta corrente. Ele tem o débito, ele tem o crédito, ele tira a conclusão no fim. Tá bem, se tais são os argumentos pró e tais argumentos contra, como responder? Então ele refuta os argumentos da tese que ele quer refutar, faz alguma grande citação em abono da ideia dele, sobretudo citações da Sagrada Escritura, e depois então ele tira a conclusão. Ergo conclusum est. É o método lógico perfeito. E está percebendo que ele adota então esse processo. E ele então começa por dar as razões pelas quais não se deve louvar a nobreza de São José. E aqui está uma razão tirada de São Paulo. São Paulo, comentando, dirigindo-se aos primeiros católicos, ele diz: entre vós não há muitos que sejam muito cultos, nem muitos que sejam muito nobres, nem muitos que sejam muito poderosos de acordo com o mundo. Mas, desde que sirvam a Deus, isso basta. Então ele concluiria, daí se tira um argumento contra a nobreza, como contra a cultura, como contra o poder. São coisas sem importância, não devem ser louvadas. É o primeiro argumento que depois ele vai rebater. Depois ele continua: isso mesmo se confirma com a autoridade da glosa sobre essas palavras do apóstolo. O Deus humilde veio buscar os humildes, e não os poderosos, entre os quais são considerados nobres pelos mortais. No século XVI, os nobres eram considerados poderosos. Na reviravolta das coisas de hoje, um diretor de sindicato é o mais das vezes mais poderoso do que um duque. Mas no século XVI, o nobre fazia parte da categoria dos poderosos. Bem, então ele diz: se é verdade que nosso Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, não veio procurar os poderosos, não veio, portanto, procurar os nobres, não há importância em ser nobre. E logo não se deve louvar São José enquanto nobre. É um outro argumento. Bem, ele passa adiante. Terceiro, a humildade de Deus foi extrema na encarnação. Agora bem, mais humilhação era escolher um pai putativo a um pobre do que um nobre. Logo, não deve elevar-se à nobreza de São José. Não sei se está claro a argumentação, mas está muito bem desenvolvida. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para se humilhar. E vindo para se humilhar, ele procurou um pai putativo. O que quer dizer putativo? Putativo vem da palavra latina putare, quer dizer imputável. Um pai a quem se atribui a paternidade. Não era o verdadeiro pai. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio procurar um pai que lhe fosse atribuído. No estado de humilhação, ele veio procurar um pobre. Então, não tem importância que esse pobre seja nobre. Ele também não olhou para isso, ele olhou só para o lado da pobreza. Ser nobre não vale nada. Como o raciocínio está muito bem desenvolvido. Agora, ele continua. 4. A nobreza não parece ser outra coisa senão a antiquidade das raças, das riquezas, como disse Aristóteles. E José, pobre, até o ponto de temer de exercer ou de ter que exercer o ofício de carpinteiro para ganhar o pão de cada dia, logo não podia gabar-se de ser nobre. O argumento também é interessante. Diz ele: a nobreza, segundo Aristóteles, a verdadeira nobreza é ter uma fortuna muito antiga. Quem tem uma fortuna que passou por várias gerações, esse ficou nobre. Ora, São José não tinha mais fortuna, logo não era mais nobre. Logo não era o caso de louvar a nobreza dele. Não sei se esses argumentos estão
bem claramente expostos por mim, me parecem muito bem feitos. O homem sabia objetar bem. E deve fazer parte da destreza de nosso espírito que nós gostemos desse florete da argumentação. Nós gostemos de ver argumentos feitos, ainda que sejam contra as nossas teses, e depois a resposta das nossas teses. É como uma esgrima muito mais alta e mais bela do que a esgrima da espada. É a esgrima da inteligência. Aqui estão 4 estocadas bem desferidas contra nós. Vamos ver agora como é que o nosso bom padre aqui responde essas estocadas. Vamos agora analisar o trecho dele. Bem, para solucionar essas dificuldades, tenha-se em conta que a nobreza humana pode considerar-se em sua causa, em sua essência, em sua ação. Está bem lançado. Quer dizer, para responder, começa a ver o que é a nobreza. Está muito bem. Para depois desencaixar daí os argumentos contrários. E para saber o que é a nobreza, ela deve ser considerada em sua causa, em sua essência, em suas ações. Quer dizer, no que a causou, no que ela é e no que ela causa. Perfeito, não falta nada. Então agora vamos ver como é que ele prossegue. Considerando-a em sua causa, é a nobreza de origem, na que foi singularíssimo São José, pois tem sua origem numa tríplice dignidade, corporal, espiritual e celeste. Ou seja, uma dignidade real, sacerdotal e profética. Eu daqui a pouco explico isso. Que é celestial, pois predizer o futuro é só de Deus. Davi foi rei, Abraão foi patriarca, Natan, profeta, e os 3 foram antepassados de São José. Bem jogados, não sei se desejam que eu esclareça ou não. Ele diz, ele está analisando a causa da nobreza. Ele diz o seguinte, que a nobreza de São José teve origem, a causa da nobreza dele foi porque ele descendeu de 3 espécies de varões diferentes, dignos a 3 títulos diferentes. Esses títulos eram o corpo, o espírito e as coisas celestes. São títulos bem escolhidos. Nobre, segundo o corpo, é um dos elementos constitutivos de nossa personalidade. Nobre, segundo o espírito, a alma é o mais alto dos elementos constitutivos de nossa pessoa. Nobre, segundo as coisas de Deus, é mais alto ainda do que nós. E aqui está o universo, porque o resto o que não diz respeito nem ao homem nem a Deus, é a parte secundária e ancilar do universo. A parte principal é essa. Agora vamos dizer como é que São José era nobre, segundo o corpo, segundo o espírito e segundo Deus. Ele diz, nobre segundo o corpo, porque era descendente de rei. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que tem o rei com o corpo. Ele era nobre segundo o espírito, porque era descendente de sacerdotes. Vocês sabem que os sacerdotes da antiga lei podiam casar. Nós vamos ver daqui a pouco a relação entre o espírito e o sacerdote. Bem, e ele era nobre segundo as coisas sobrenaturais, porque ele é descendente de profetas. Ora, o profeta prediz o futuro, e predizer o futuro é uma coisa celeste. De maneira que descender de reis, profetas e sacerdotes, essa é a mais alta nobreza que uma pessoa possa ter. É mais alto do que descender só de reis. É mais alto do que descender só de sacerdotes, é mais alto do que descender só de profetas. Ora, dizer, Davi foi rei, Abraão foi patriarca, e portanto sacerdote. Os patriarcas eram sacerdotes. Natan era profeta, e esses 3 foram antepassados de São José. Esplendidamente bem argumentado. Que relação há entre rei e corpo? O rei é o chefe do Estado. O Estado cuida entre os homens daquilo que diz respeito ao corpo. O sacerdote faz para a alma o que o rei faz para o Estado, o que o Estado faz para o corpo. Ele cuida das coisas da alma, do espírito. Agora, o profeta
é o representante de Deus, o porta-voz da palavra de Deus. Sobretudo se tratava aí no caso, do profetismo oficial. Não é o profetismo como há na nova lei, na nossa lei, que é extraoficial, mas é o profetismo de um homem mandado por Deus e cuja missão era garantida com milagres, e que falava oficialmente em nome de Deus, como o embaixador fala oficialmente em nome do seu rei. Evidentemente, isso é uma altíssima situação, uma altíssima missão. Então, São José era nobre, como ele tinha as três causas mais altas de nobreza, representativas dos três aspectos da vida do homem: aspecto material, aspecto espiritual e a representação de Deus. Muito bem tratado, superiormente inteligente. Agora, São José, por outro lado, você se lembra que há pouco tempo ele falou da nobreza na essência, na causa, na essência e na operação, nas ações, né? São José era nobre em sua essência, quer dizer, na sua própria pessoa, porque encontramos nela tríplice nobreza. Ele foi justo na sua alma, alcançou a dignidade de esposo da Rainha do Céu e teve o ofício de pai nutrício do Filho de Deus. Realmente, os senhores pegam uma coisa miserável, mas miserável. Os senhores todos estão lendo nos jornais, ouviram falar do divórcio desse fotógrafo que se casou com a rainha, a irmã da rainha Elizabeth da Inglaterra, o Armstrong Jones. Bem, antes de fazer o casamento, ele foi elevado à dignidade de Lord Snowdon, porque como quem vai se casar com a irmã da rainha tem que ficar nobre, a rainha lhe deu um título de nobreza para ele subir. Mas o que é, em comparação, o que é que pouca coisa é ser casado com a irmã da rainha em comparação de ser casado com a mãe de Deus? Se isso não constitui um nobre, e se o homem que se casou com a mãe de Deus não é nobre, então não há nobreza na terra. O estado dele é, por definição, um status nobiliário. Nossa Senhora é rainha do céu e da terra, não por uma alegoria, não por uma imagem apenas, mas ela é a efetiva e autêntica rainha do céu e da terra. Se a rainha Elizabeth fosse católica e reconhecesse, portanto, a realeza de Nossa Senhora, ela aparecendo diante de Nossa Senhora, ela teria que se ajoelhar e colocar a coroa dela aos pés de Nossa Senhora. Porque onde Nossa Senhora está, ninguém é rei, ninguém é rainha. Ela só é a rainha e ela só tem todo o poder. Os reis, as rainhas, não são seus representantes dela. Ela é que manda, porque todo o poder que Deus tem sobre o universo, Deus deu a ela. Ela é a rainha de todo o universo. Ora, aquele que se casa com a rainha de todo o universo é nobre, evidentemente. Mas notem a coisa interessante. Ele, antes de mencionar a nobreza de São José como fidalgo casado com Nossa Senhora, ele menciona a nobreza de São José porque ele era justo. Quer dizer, ele era um varão virtuoso que vivia na graça de Deus. E aí nós temos uma tese muito interessante em matéria de nobreza. Aos olhos dos homens, um nobre pode valer mais do que um plebeu, porque não está escrito na fronte de ninguém se ele está ou não está na graça de Deus. Mas aos olhos de Deus, o plebeu em estado de graça vale incomparavelmente mais do que o nobre que esteja em estado de pecado. Quer dizer, o primeiro foro de nobreza é a graça de Deus. É uma coisa evidente. Bem, então, mas, diz ele bem, Nosso Senhor São José não foi apenas pai, esposo de Nossa Senhora, ele foi o pai do menino Jesus. Ora, ser o pai do Filho de Deus é a mais alta honra a que um homem possa chegar depois da honra de ser a mãe do Filho de Deus, que evidentemente é uma honra maior. Quer dizer, não só ele foi nobre porque se casou com Nossa Senhora, mas porque Nosso Senhor o investiu na mais alta função de governo que possa haver na terra
abaixo de Nossa Senhora. O exercer uma alta função de governo, de acordo com os conceitos da sociedade tradicional daquele tempo, nobilitava, conferia nobreza. Ora, ser o pai do menino Jesus, governar o menino Jesus e governar Nossa Senhora, é mais do que governar todos os reis e impérios do mundo. Ora, para isso não veio só do casamento. Deus escolheu para isso. Vocês estão compreendendo a nobreza excelsa que lhe vinha disso, evidentemente. Também em suas obras, ele deu provas ao mundo inteiro de uma singular nobreza, pois recebeu em sua casa o Salvador do mundo, o conduziu são e salvo através de vastos países e o serviu, alimentou durante muitos anos com os seus trabalhos e seus suores. É o que nós acabamos de dizer aqui. Esses são os novos raios que emite a nobreza de Santíssimo José, tornando-a mais resplandecente que o mesmo sol. E, respondendo à primeira dificuldade, quer dizer, ele fez como São Tomás disse. Ele deu os argumentos contra a tese que iria sustentar. Depois ele sustentou a tese dele e deu os argumentos a favor. Ele agora vai destruir os argumentos contrários à tese que iria sustentar. Bem, então ele toma aquela tese inicial de que Deus não veio procurar os nobres. Então, não, que entre os primeiros católicos havia poucos nobres. Ele diz, respondendo à primeira dificuldade, São Paulo se refere aos pregadores que levariam a fé ao mundo. Deviam ser a origem humilde, de origem humilde e simples, para que não se atribuísse a seu poder a sabedoria e a dignidade das maravilhas que obrava a graça de Deus mediante seu mistério, o ministério deles. Restando daí glória à cruz de Cristo. Por isso lhes disse a glosa: se não houvesse um honrado pescador, teríamos poucos pregadores humildes. O pensamento é o seguinte: era natural que entre os primeiros católicos houvesse poucos nobres, e daí não se tira nenhum argumento contra a nobreza. Porque se entre os primeiros católicos houvesse muitos nobres, muitos poderosos, muitos ricos, dir-se-ia que o Evangelho conquistou toda a terra por causa do prestígio desses homens. Muitos sábios. Ora, não foi isso. Não houve nem nobres, nem sábios, nem poderosos, nem ricos. Foram homens simples que conquistaram, de onde o milagre fica patente. E não é porque não gostasse da nobreza, ou não lhe desse valor, mas era para glorificar mais especialmente a Deus que foram escolhidos homens de uma condição modesta por esse primeiro passo. Está muito bem argumentado. Agora vem outra razão. Mas não era apropriado que o Rei dos Reis convivesse na intimidade com quem não era nobre nem de espírito nem de sangue. Quer dizer, não era conveniente, não era adequado que o Filho de Deus convivesse com um homem que não tivesse ao mesmo tempo as duas nobrezas, a nobreza da alma e a nobreza do sangue. Vocês estão vendo como ele coloca, portanto, no galarim a nobreza do sangue. Não procedia, não era razoável que aquele a quem servem milhões de anjos escolhesse por pai a quem não fosse nobre de linhagem, nem tampouco que a Virgem escolhida por mãe e que admiram os moradores de Jerusalém Celeste fosse desposada por um homem de origem plebeia. Já sabemos que humildade não é incompatível com nobreza, mas que, pelo contrário, é o seu melhor ornamento, pois, quanto maior é um, tanto mais deve humilhar-se em tudo. Deus ama singularmente aos humildes, e assim disse a Santíssima Virgem, porque ele olhou a humildade de sua serva, por isso todas as suas gerações me chamarão bem-aventurada. Está muito bem argumentado. Mas muito bem argumentado. Ele diz o seguinte, que o que é próprio da nobreza, Deus de fato ama eminentemente a humildade. Mas a humildade não é só a virtude dos plebeus.
É a virtude dos plebeus, mas é também a virtude dos nobres. Porque é a virtude dos grandes e também a virtude dos pequenos. O que é humildade? A humildade é a verdade. É humilde aquele homem que olha para si, reconhece a verdade a respeito de si mesmo, se contenta com o que é, não quer ser mais do que é, nem menos do que é, porque Deus Nosso Senhor, que manda nele, o colocou na posição que ele tem. Isso é o ser humilde. Bem, e por isso, diz ele, uma pessoa pode ser muito humilde, embora sendo muito grande. E ele cita exatamente as palavras magníficas. Quer dizer, porque olhou a minha humildade de Nossa Senhora, todas as minhas gerações, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Quer dizer, ele me colocou no ápice porque eu era humilde. Quer dizer, eu tinha a respeito de mim uma ideia perfeitamente precisa. Se a grandeza fosse incompatível com a dignidade, com a humildade, colocando Nossa Senhora em tal grandeza, Deus Nosso Senhor teria impedido ela de ser humilde. Ora, ela foi humilde até o fim da vida, sendo a maior das meras criaturas. Logo, entre grandeza e humildade não há incompatibilidade. Um argumento que não permite resposta. Pura e simplesmente, é perfeito. A terceira, contestamos que a encarnação, o terceiro argumento, que a encarnação revelou a suprema humildade de Deus. Primeiro, o revestir-se da carne humana. E veio uma frase da Escritura, ele se aniquilou tomando a forma de servo, quer dizer, de escravo. Segundo, por sua humilde vida, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. E terceiro, por acercar-se pelas terríveis dores de sua paixão. Olhai e vede se a dor comparável à minha dor. Contudo, nem sempre apareceu no exterior com a mesma humildade, mas pelo contrário, mostrava a sua grandeza quando convinha. Assim vemos que ele ensinou com autoridade, fez milagres e ressuscitou vitorioso dentre os mortos. Também está muito bem argumentado. Ele diz, tanto é verdade que a grandeza e a humildade não se excluem, que em Nosso Senhor tiveram uma aliança admirável. Ninguém na vida foi mais humilde do que Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ninguém teve grandeza maior do que a dele. E ele mostra três formas da grandeza de Nosso Senhor, o ensinamento de Nosso Senhor. Ensinar é uma coisa que é um atributo da grandeza. Ele mostra, de outro lado, o poder de fazer milagres de Nosso Senhor, a ponto de ressuscitar o morto. É manifestar uma grandeza que ninguém tem. Quando é que qualquer potentado da terra, no auge de seu poder, ressuscitou o morto? Só Deus pode fazer. Mas terceiro, ressuscitou-se a si próprio, que ainda é muito maior. Porque estando morto, ressuscitar-se a si próprio, essa é uma grandeza que desafia qualquer palavra. Então, aquele que foi o mais humilde de todos, foi o maior. Logo, humildade não é incompatível com grandeza. Não há o que dizer. Está perfeitamente respondido. Sendo filho de operário, isso é uma coisa inteiramente secundária. A humilhação verdadeira foi ele sendo filho de Deus consentir ficar homem. Tanto disso, o resto é inteiramente secundário. Não é verdade. Filho de Deus consentir ficar homem, o resto o que é? É inteligente, sabe? O senhor escolhe bem seus autores, viu? Bem, por último, foi pobre em bem de fortuna, mas não na excelência de sua pessoa, que é o verdadeiro fundamento da nobreza, como já foi declarado. Além disso, ele careceu do supérfluo, mas não do necessário. Nem tampouco se opõe à nobreza o ganhar o pão com o suor de sua fronte. Antes bem, o trabalho evita a degradação, e nada ninguém pode glorificar sua nobreza se não sabe cobrir suas necessidades com o trabalho de suas mãos. A natureza que dá essa nobreza aos homens aborrece a ociosidade, combatendo-a com todas as suas forças. E assim diz Aristófanes, todo que era ordem, que trabalha, ordena sua operação obrar.
o trabalho não tem em si mesmo por efeito, o trabalho tem em si, a si mesmo por seu próprio efeito. E também Deus e a natureza nada fazem inutilmente. O princípio que ele desenvolve aqui é muito interessante. Ele diz o seguinte, que o trabalhar com as suas próprias mãos, de si, não destrói a nobreza. Porque não há uma incompatibilidade radical da nobreza com o trabalho manual. O trabalho não é uma vergonha, o trabalho manual não é uma vergonha, não é um pecado. O trabalhador manual, por ser um nobre, pode estar reduzido à condição de trabalho manual, mas com isto ele não perde a sua nobreza. Ele pode readquirir de futuro a sua nobreza, porque ele não fez uma ação vexatória, uma ação criminosa. São José foi assim. O que ele fez com o seu trabalho manual foi tudo quanto havia de mais nobre e de mais alto. E por causa disso não se pode dizer que ele tenha desmerecido da nobreza dos seus antepassados trabalhando manualmente. Há regiões da Europa, enquanto eu estava imobilizado por causa do desastre do automóvel, eu li um livro sobre a nobreza. Aliás, é o único livro que me caiu nas mãos até hoje, direto e exclusivamente sobre a nobreza, e muito mal escrito, porque o autor, um professor de uma pequena universidade de Paris, reconhece que expressamente sobre a nobreza quase não há livros. O que, aliás, é um escândalo, porque era uma das três classes sociais da antiguidade. Mostra o facciosismo dos estudos históricos, não haver até agora um estudo sobre a nobreza. Bem, mas ele então mostrava que em certas regiões da Europa havia essa delicadeza de alma. Quando um homem de uma família nobre perdia a fortuna e era obrigado a trabalhar com suas próprias mãos, não se dizia que ele tinha perdido a nobreza. Dizia-se que sua nobreza estava en sommeil. A expressão é muito bonita, em estado de sono. E que ela despertaria no dia em que as suas condições materiais lhe permitissem viver num estado nobre. É linda a expressão. Exatamente porque ele está fazendo, é um infortúnio, ele ficou pobre. Ele está trabalhando, mas não está fazendo nada degradante. É verdade que não se pode dizer, um homem virou, por exemplo, copeiro, não fica próprio dizer para ele, Alteza, me traga uma caçambu. A nobreza dele entrou num estado de sono. Ela está como que dormindo dentro dele. Mas, as circunstâncias melhorando, a nobreza dele refloresce. De maneira que ele então aplica isso aí, a nobreza de São José. Perfeitamente bem pensado, bem concluído, bem articulado. Eu vi com alegria que vários dos senhores, enquanto eu desenvolvia o pensamento desse padre a respeito de São José, faziam expressões de fisionomia que indicavam adesão e satisfação. Não só pela tese que o padre sustenta, mas também exatamente alegravam-se ver a agilidade da argumentação dele.